com alegria, programa Luz Sideral, Reflexão Filosófica, o pão nosso da filosofia. Edição de número 112. O tema de hoje, estamos trazendo aqui essas duas grandes almas, brasileiras, Humberto Rode e Chico Xavier. Obrigado a você que nos acompanha aqui no programa Luz Sideral, já em sua 112ª edição. Eu não posso deixar de agradecer aos manifestantes de todo o Brasil e alguns até do exterior, como a Crystal Mai das Filipinas. Já apresentamos aqui a sua manifestação de carinho num dos programas passados, E ela está sempre carimbando aí o seu joia, o seu valeu em nossos programas. E do Canadá temos o jovem Alter Alves. Bom, este é um tanto suspeito, pelo sobrenome, mas além de acompanhar aí o Luz Sideral, participa de quando em quando nas reflexões. Mas voltando ao Brasil, temos da capital paulista nosso amigo e irmão José Marcos Taveira dos Santos, de Osasco, José Luiz de Almeida, o vô aí da Pérola, feliz da vida com a sua netinha querida, Deus abençoe. E de Itapevi, também na região metropolitana de São Paulo, temos a mensagem do advogado, Dr. Carlos Fernando Caetano de Moraes. Ele também é fundador e médium da Igreja Cristã Espírita Universal, objetivando sempre a elevação das almas, o que contribui para um mundo melhor. E diz aqui o Dr. Carlos sobre o nosso programa: Luz Sideral, um programa de valiosa instrução para o espírito. Eu sempre assisto. Obrigado, prezado amigo e irmão, reverendo Carlos, pelas suas gentis palavras. Estamos sempre aí juntos, por um mundo melhor. Um grande abraço também para todos da comunidade Céu, onde lá estive visitando, na sede, em Barueri, e fui muito bem recebido lá. Deus abençoe maravilhosamente a todos. E continue se manifestando por aqui, é só mandar aí o seu comentário, que com muito prazer irei registrando aqui no Luz Sideral. Aproveita de ter também o seu like, se inscreva em nossos canais, a Com Luz, Luz Sideral e Autolibertação União Cósmica. É sempre uma alegria ter você por aqui, prezado ouvinte, prezada ouvinte. Bem, conforme o destaque do assunto de hoje, Humberto Rode e Chico Xavier. Vou começar aqui pelo filósofo e escritor, o professor Humberto Rode, que viveu entre nós de 1893 a 1981, e nos deixou uma grande literatura em seus 68 livros sobre a sua filosofia universica, firmada em matemática, mística e metafísica, e completamente aí inserida nas máximas do divino filósofo Jesus, o Cristo planetário e supremo governante do planeta Terra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e tudo que se fez no mundo foi feito por ele, Cristo Jesus. Estou aqui parafraseando, mas você encontra essa passagem na íntegra no quarto evangelista, João, logo no início, para quem quiser aí conferir. Bom, prosseguindo, Humberto Rode nasceu na pequena cidade de São Ludgero, em Santa Catarina, era filho de imigrantes alemães, e desde os 12 anos, quando foi mandado para o seminário de padres da Ordem dos Jesuítas, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e daí voou para o mundo e concluiu seu doutorado em filosofia nas grandes universidades da Europa, estudando na Alemanha, na Holanda, na Itália e outros. Depois disso, lecionou filosofia em grandes universidades do mundo, como na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ao lado de Albert Einstein, que lecionava matemática na mesma universidade. E foram grandes amigos. Inclusive, Rode escreveu um dos seus livros com o título Einstein e o Enigma do Universo, um belo livro. Bom, resumindo, Rode registrou sua heróica passagem pela Terra em seus 68 livros. Na verdade, se fosse contabilizar tudo, daria mais de uma centena de livros. Mas ele, quando deixou a batina, o sacerdócio católico, desconsiderou muitos deles. Bom, então hoje eu trago aqui, neste seu livro, Por um Ideal, são 2 volumes, recheados aí de aventuras do grande bandeirante do Evangelho de Jesus, como Humberto Rode era conhecido e chamado pela imprensa brasileira na época. E eu trago aqui uma dessas histórias fascinantes desse grande bandeirante do Evangelho de Jesus, iluminando aí a sua filosofia universica, dentro aqui do 2º volume, de Por um Ideal, com o título Pela Terra dos Inconfidentes, Chico Xavier. O ano de 1936 foi consagrado quase todo
a excursões apostólicas através do território mineiro. Viajei muitíssimo e, mesmo assim, não consegui visitar a terça parte da terra imensa de Tiradentes. Nos arredores de Belo Horizonte, pelo leste e sul do estado, é relativamente fácil viajar. Norte e oeste, dificílimo. O mineiro da gema é retraído, desconfiado, mas quando amigo é o de coração e sinceramente. De índole tradicionalmente religiosa, dificilmente aceita inovações. Desconfia de ideias novas, principalmente quando elas vêm importadas via Rio de Janeiro e São Paulo, essas Babilônias da civilização. Perlustrei, nesse ano feliz e infeliz, grande número de cidades e vilas, entre elas Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena, Santos Dumont, Nova Lima, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Pará de Minas, Itaúna, Divinópolis, Pacho, Pitangui, Sabará, Itajubá, Pouso Alegre, Virgínia, Varginha, Três Corações, Brasópolis, Oliveira, São João de Oliveira, São João del Rei, Curvelo, Diamantina, Lavras, mais tarde também Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Formiga e etc. Pouco me demorei desta vez na cidade Jardim, porque lá voltaria antes do Congresso Eucarístico Nacional, que seria em setembro do mesmo ano. Tanto mais extensas e demoradas foram as minhas expedições por outros centros do grande estado central. Era necessário tomar contato com um bom número de cidades e organizar em cada um desses pontos uma representação permanente da cruzada da boa imprensa. Ele criou essa cruzada e percorreu todo o Brasil, né, para difundir as boas novas do Evangelho. Volta o professor Rode, uma espécie de porta-voz disciplinado que veiculasse toda e qualquer ordem ou sugestão irradiada da nossa central no Rio de Janeiro. Era necessário planificar o nosso movimento. Ainda nesse tempo, eu era um insigne e cria possível organizar uma obra desse vulto sem ser fulminado pelo flagelo da inevitável celebridade e cair vítima do próprio apostolado, como tem acontecido a milhares de outros. E como poderia eu pretender ser uma exceção da regra? O idealismo é uma espécie de ilusão, mas uma ilusão necessária e fecunda, porque sem uma boa dose de idealismo e ilusão, nada se consegue neste mundo. É o volante da máquina. Menos ainda podia eu convencer-me da verdade profunda dessas palavras do Divino Mestre. Os inimigos do homem são os seus companheiros da casa. Oficiais do mesmo ofício, como dizemos nós, pensava eu, nesse tempo, rezando pela cartilha decorada. Os meus piores inimigos fossem os incrédulos, os ateus, os maçons, os protestantes, os espíritas, os dissidentes em geral. Deslembrando de que Jesus não encontrou hostilidade na parte dos pagãos de Roma e nem dos hereges de Samaria, mas sim da parte da sinagoga do Sinédrio dos sacerdotes, escribas e doutores da lei, isto é, dos seus correligionários. Não sabia eu, neste tempo, que não havia apostolado sem martírio. Sabia sim, mas não queria que fosse assim. E o que o coração não quer, isto a inteligência não compreende, ainda que seja claro como o sol do meio-dia. Aprendi mais tarde, à força de infinitas decepções, que as obras católicas, como talvez toda obra espiritual, percorre geralmente três fases evolutivas. A primeira, quando pequenina, incipiente, ninguém liga, importância, todos a tratam com desprezo e pouco caso. Em face do idealismo do seu autor, só tem palavras de compaixão. Encolhendo os ombros, julgam-se de seu dever desculpar o coitado que não conhece o mundo.
Segundo, quando a obra entra num estado de franca prosperidade, começam as invejas, os ciúmes, as malevolências e maledicências, os ataques à sócopa, as calúnias, as guerrilhas de emboscadas ou até guerras em campo raso. Fulano é ambicioso, assim dizem os invejosos e despeitados. É mercantilista, é judeu, explorador, montou uma empresa católica que rende tantos milhares de cruzeiros por mês e lá vão números astronômicos. Errou a vocação, explora a credulidade e boa-fé do público, e etc. Terceiro, mais tarde, quando a obra parece ter adquirido estabilidade definitiva, surgem as tentativas de encampamento e oficialização. Aparecem os medalhões de proa, os catolicões de fachada, os heróis de opa e tocha, falam em presidente, tesoureiro, secretário, segundo secretário, terceiro secretário, vice-presidente, vice isso, vice aquilo. Cada um está visto com o seu infalível expediente burocrático. E, last not last, o seu ping ordenado, numa palavra, querem reduzir a obra levantada com infinitos sacrifícios a uma vaca leiteira holandesa que forneça tantos litros de ótimo leite por dia, 10, 20, 30, sem que eles, os beneméritos burocratas, tenham outro trabalho senão o de ordená-la periodicamente e lançar-lhe, de vez em quando, um punhado de capim. E prossegue o professor Rode. Assim é que o católico que queira prestar algo de notável em prol do reino de Deus se vê sempre entre duas tenazes de um dilema: ou dar à sua obra um cunho de rigorosa disciplina, cobrando pontualmente as assinaturas de jornais, revistas e assistindo no pagamento exato de livros fornecidos, e neste caso, é fora de dúvida, granjeará entre milhares de católicos a pecha de judeu, né, mercantilista e explorador. Ou então se descuidará da parte administrativa, confiando em belas palavras, votos de prosperidade, lindos discursos e piedosos suspiros, e de vez em quando num festival de filhas de Maria ou tómbola de Natal. E neste caso, se verá acoimado de incompetente por gregos e troianos, e não tardará a ver ingloriamente morta e sepultada a sua obra gloriosamente iniciada. De resto, já nesse tempo, com o aparecimento de novas obras minhas e com tantas conferências, né, em igrejas e salões, já começava o flagelo da minha celebridade literária, sombra fatídica e inseparável da luz. Zoilos e iscariotes por toda a parte, mas sempre ocultos nas trevas do anonimato, ou envolto nos véus coloridos da linda frase: Salve, mestre! Aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o. Tenho pensado muito na sensatez dos escritores que só aparece com pseudonome. Se não tiver outros inconvenientes e graves, convinha que todo escritor católico, para evitar o flagelo mortífero da celebridade, escolhesse um pseudonome e guardasse absoluto sigilo sobre a sua identidade, sempre lembrando de que nenhum pigmeu tolera ser eclipsado por um homem maior que ele. Mas, desse ano de 1936, diz aqui Rode, prosseguindo, não queria eu crer nessas coisas tão tristes e vergonhosas para o nosso decantado catolicismo. Por isso, com toda a coragem, continuei as minhas fadigosas viagens de trem, de caminhão, de ônibus, de cidade em cidade, de vila em vila, organizando, planificando e difundindo o reino de Deus. Na cidadezinha de Pedro Leopoldo, encontrei-me casualmente com Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, médium espírita, que ainda neste tempo
não possuía a celebridade de hoje, nem recebera mensagens de Humberto de Campos, mas já se falava com assistência nas suas virtudes mediúnicas. Diziam que psicografava lindas poesias, assinando sempre com o nome de um dos nossos célebres poetas, poesias absolutamente inéditas. Bastava entregar-lhe uma folha de papel em branco e um lápis, fazê-lo cair em transe, e o Chico, que em estado viril era incapaz de escrever uma página de prosa correta, escrevia vertiginosamente as mais lindas poesias que revestiam sempre o colorido característico e o estilo do respectivo autor que firmava a peça. Precisamente um decênio antes, na Europa, havia eu assistido a numerosas sessões de ocultismo com os melhores médios do velho continente, durante longas horas, nas condições mais favoráveis, em sessões rigorosamente científicas, com ou sem luz vermelha, com todos os recursos do laboratório da universidade. Havia eu observado e estudado casos de transporte de objetos, de levitação, de fenômenos luminosos, de golpes enigmáticos, de telepatia, clarividência, transmissão de pensamentos, e de todo este material arquitetara eu a minha filosofia ocultista. Por isso me interessava um encontro com Chico Xavier, não por motivo de curiosidade espetacular, mas por interesse científico em fenômenos que fossem à alçada das leis por nós conhecidas, embora não ultrapassassem, provavelmente, o bastante da ordem natural. Foi difícil planejar o encontro, porque o rapaz trabalhava numa fazenda fora da cidade. Só regressava à noite, cansado. Finalmente consegui avistar-me com o Chico, mas só no ônibus. Moço moreno, esquivo, ar sonâmbulo, taciturno, cabeleira a Castro Alves, diziam-no muito piedoso, tão arisco o encontrei que não consegui propriamente enabular conversa com ele. De resto, como ele talvez considerasse inimiga essa gente de veste talar e não podia adivinhar o meu interesse puramente científico por esses fenômenos, era natural que se esquivasse desconfiado. Mais tarde, li o livro dele intitulado Parnaso de Além Túmulo, e li também a crítica que Huberto de Campos fez dessa obra, numa crônica epigrafada, Poetas do Outro Mundo. Huberto, como é sabido, não cria propriamente na existência de um mundo futuro, espiritual, embora muitos dos seus artigos se baseiam nesta crença. Certificou o livro, que encerra numerosas mensagens poéticas do além, psicografadas pelo dito médium, aqui Chico Xavier, né? Ora, morre Humberto de Campos e entrou na dança. Quem manda mensagens por intermédio de Chico Xavier é, de preferência, o nosso grande escritor maranhense, Humberto Campos. Como explicar estes casos? Tudo fraude, truque e trapaça? É esta a resposta dos ingênuos, dos inexperientes, dos que antes de pensar que deve ser pensado, porque tem o seu critério rigoroso pautado por um chavão ou uma forma pré-existente que se adapta a este molde está certo, o que não entra está errado. São dignos de inveja, esses felizardos nunca se verão atormentados pelos angustiantes problemas que a nós, outros inquietos bandeirantes da verdade, dilaceram o espírito e a existência terrestre. Nós, que não conseguimos suicidar o próprio eu, matriculando-nos na escola daquele mestre que soprava contra o sol e dizia aos discípulos: apagai o sol, credes e não abrais os olhos. Quem são os autores dessas mensagens psicografadas? Pois o médium serve apenas de veículo de pensamentos que, evidentemente, não brotam do seu interior. Médicos, juristas, homens de ciência,
e absoluta seriedade isolam Chico Xavier e entregaram-lhe papel e lápis. E ele funciona da mesma forma sobre este rigoroso controle. Não prepara coisa alguma, não reproduz poesias existentes, mas produz peças literárias inéditas. Quem são, pois, os verdadeiros autores dessas mensagens? É a alma do próprio médium? Dizem os animistas. É o diabo, responde o católico obediente à máxima tradicional de atribuir a Deus ou ao diabo todas as coisas inexplicáveis. São os espíritos desses homens desencarnados, afirma o espírito. Há anos apareceu um livro sobre os segredos do espiritismo. E nesse volume afirma o autor católico e sacerdote que o conteúdo dessa obra de divulgação polêmica é a última palavra sobre o espiritismo. Cheguei à última página e não consegui proferir ainda a primeira palavra sobre o espiritismo, apesar de ter realizado séries de sessões com alguns dos melhores médiuns da Europa. Conhecer a sua própria ignorância já é o ABC da sabedoria, mas ignorar a sua própria ignorância é completo analfabetismo. O homem esse desconhecido, ó Alex Carrel, que grande verdade disseste. Eis aí, amigos e amigas, na audiência do Luz Sideral. Foi longo hoje, mas penso que valeu a pena acompanhar uma das facetas da saga heróica do grande brasileiro Humberto Rode, e não menos de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, que nos deixou aí mais de 400 livros psicografados para a nossa elevação espiritual. Assim como o professor Rode e tantos outros luminares da humanidade, onde, no dizer do próprio filósofo, representam setas no caminho ou na encruzilhada, outro belo livro do professor. Eu fico por aqui hoje, obrigado mais uma vez pela sua audiência e nos encontraremos no próximo Luz Sideral, se Jesus assim o permitir. Até a próxima!